Código Aberto no ar e a gente aqui entusiasmado e animado para estar com você por mais uma hora de vida juntos. É aqui, ó, na Novo Tempo, seu canal de esperança, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. É sempre bom ter você aqui, é sempre bom abrir o coração, é sempre bom com esses convidados, sermos convidados para entrar contigo numa vida de novas experiências com Deus. E é isso que é o fantástico do Código Aberto. São 13 semanas juntos, uma temporada inteira e já estamos no penúltimo programa. Voou e voou muito, porque eu sei que quando chega a hora do Código Aberto, você já curte escutar os convidados que eles vão falar. E dessa vez, olha, todas as temporadas são maravilhosas, mas essa tem algumas coisas distintas. Você vê a capacidade de discutir, algumas palavras, expressões, uma concordância entre o grupo, mas também pensamentos distintos, boa música. Isso faz o Código Aberto ser o que é. O seu programa jovem para estudar a Bíblia de um jeito bem diferente. E as redes sociais? Redes sociais são redes de pesca, não esquece disso. Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, tudo é para você pescar gente para o céu. Então já vou dar um recadinho para você. Você é aquilo que você posta nas redes sociais. Não esquece disso. Na vida real, a gente acaba sendo espelhado por aquilo que a gente põe na vida virtual e vice-versa. Então não me venha com esse papo que você pode ser um jovem super cristão e nas redes sociais só colocando besteira lá, só navegando em superficialidades, só compartilhando o que não presta. Galera do bem, revolucione com o bem, fazendo a viralização do bem. Por isso, fica lá com a gente, Facebook do Código Aberto, entra nas páginas da Novo Tempo, aqui eu também divulgo aqui o Felipe Valente, a Rafaela Pinho, gente que está aqui, ó, pessoal da Novo Tempo junto com você, para a gente curtir junto, sabe o quê? A vontade de Deus. Dá like, entra no canal do YouTube, curta o selfie do Código e nas redes sociais, pesque pessoas para o céu. Nós estamos no penúltimo programa, mas não vamos nos despedir ainda, vamos tocar o barco animado, no próximo a gente se despede, mas eu quero já começar aqui fazendo uma pergunta direta para você, Felipe Valente. Olha a pergunta dura. Uma coisa que você se arrepende? Eu me arrependo... Ou decisão, ou experiência, ou compra de alguma coisa, ou fria que você entrou, uma coisa que você não faria. Ai, nossa, tem tanta coisa que a gente se arrepende. Não é momento de confissão, mas, por favor, né? nos tempos em que estamos, tá bom? Qualquer coisa que você fez, você falou assim, eu não deveria ter feito isso. Vamos lá, uma coisa, ó, comprei um carro que eu não devia. Tá. Eu já me arrependi de ter falado demais. É mesmo? Falo muito. E quem fala demais se expõe demais. Mas por enquanto, eu sou assim e eu peço para Deus mudar de acordo com a vontade dele, no tempo que ele achar que eu preciso mudar. Mas eu falo demais. É isso. Jennifer, algo que você olha para trás e fala assim, poxa, não devia ter feito aquilo. Olha, tem muita coisa mesmo, assim, que eu me arrependo. Mas eu vou falar uma coisa que quase todo dia acontece. Eu me arrependo de comer demais. Olha aí, ó. Porque quando eu vi, já, entendeu? Já comi muito, aí não tem o que fazer, né? Então isso é uma coisa que é constante para mim. Rafaela não tem nada para se arrepender, Rafaela. Vida perfeita, nada. Sabe por quê, conto de pastor? fadas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tudo que eu cometi de errado me transformou quem eu sou hoje. Olha Gostou isso, da filosofia? que maravilha, né? Os meus erros me moldaram Olha e aí aí, hoje ó. eu sou uma pessoa perfeita. Vamos ver, o que foi lapidado então um dia aí? Ai, gente, olha, me arrependo de uma coisa que eu fiz, quer ver? Eu briguei com minha mãe e com meu pai uma vez, aí eu fui teimosa, eu fiquei um mês sem falar com eles. Quem faz isso, gente? Você perde um mês com seus pais, que são quem mais chama na vida. Fiquei brigada um mês com os meus pais, me arrependo. Mas foi bom, porque eu aprendi várias coisas e hoje eu dou muito mais valor para eles. Claro então, o que eu falo, se eu pudesse voltar atrás, será que eu não teria brigado? Eu teria deixado de aprender algumas coisas, então... Você me lembrou exatamente, permita pular, pastor Marcelo, para mim, eu tinha 12 anos, meus pais fizeram uma viagem, eu com meu irmão mais velho, a família, para Gramado. Olha, agora eu me lembrei, os pais, vocês vão se lembrar. A gente era uma viagem ali perto do Natal, viagem linda da família, não sei o que me deu, eu não me lembro a razão. Mas eu emburrei naquela viagem. E hoje eu não sou assim, minha esposa sabe que eu já sou uma nova criatura. Mas como adolescente, eu era aquela pessoa às vezes, de ficar quieto. Alguma coisa que eu não gostei, e até hoje eu me lembro que foi a viagem em família, que hoje quando eu me lembro dessa viagem, eu não curti. E descurtiu todo mundo da família por causa de um elemento emburrado. A gente se arrepende. É um arrependimento que eu tenho, meus pais sabem, mas depois a gente teve outras viagens boas para recuperar. Mas aí você aprendeu a não ficar mais assim nas viagens. Nunca mais. Tá Gente, vendo? não troca uma viagem por uma bobeirinha de uma sobremesa que você não gostou, sabe? Não vai estragar a vida por bobeira, né? Isso aí. Vamos seguir em frente. Pastor Marcelo, algo que você se arrepende? Olha, todo mundo está falando aqui, cada exemplo que eles dão, eu vou lembrando de mim também, né? Pois é, né? Poxa, me arrependo mesmo de comer demais.
Mas aí Falar você demais. tem um jeito, né? Falar demais. Às vezes termina aqui o bloco e fala, nossa, Nós falei estamos tudo muito igual nesse aqui, bloco. gente. Meu. Falei demais, no próximo bloco eu vou falar menos. Aí volta e faz a mesma Aí coisa, eu né? volto e falo de novo, me empolgo com a Gente, lição. esse é quase um pecado imperdoável do pastor Marcelo. Isso não tem jeito, Mas, não tem pastor, é jeito. que você tem muito para contribuir, a gente sabe disso. Eu me sinto cruel quando a gente vai percebendo o tempo passando e eu vendo que você tem numa listinha mais 20 itens e não dá pelo tempo. Mas Deus tem um plano Mas, muito olha, grande contigo, né? Falando aqui de tudo isso, né? Eu acho assim que na minha vida eu permiti muitas vezes receber influência de gente que não me fez bem, Olha aí. sabe? Ou então assim, confiei em pessoas que não deveria confiar da forma como confiei, sabe? Então não que eu tenha me tornado uma pessoa neurótica, Sim, mas se fechada doou e tal, demais. mas assim, ser menos inocente em relação a certas situações, né? Talvez uma das Eu fui coisas mais aprendendo mais duras que isso. existe é isso. Você projeta sobre alguém, talvez às vezes, até decisões ou coisas existenciais da tua vida, e depois você vê que essa pessoa é humana, de papelão, como todos nós, dá uma desanimada, né? Então, e quando você chega nesse nível de maturidade, a ponto de você aprender a se relacionar, mas ter discernimento de que tipo de pessoa você vai trazer para dentro mesmo, para a comunhão, para aquela troca mais profunda, às vezes passa muito tempo, né? A gente isso aprende aí. depois de Ô, duros vida. golpes, né? Como eu queria ter 15 anos de novo, mas com os 40 de experiência. Vamos fazer uma oração? Rafa, ora pra gente. Querido Deus, muito obrigada, porque durante todos esses programas nós pudemos aprender mais de Ti. E hoje é mais um dia que o Senhor possa clarear nossa mente, que possamos entender aquilo que não temos compreensão e que o Senhor abençoe o nosso estudo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Cruz. O que vem para tua mente imediatamente, Felipe Valente? Chegamos no Cruz. momento nevrálgico da Bíblia. Exposição, vergonha, né? Escândalo, né? Como Paulo bem fala, né? O escândalo da cruz, né? Cruz me... E claro, né? Diante disso, até que ponto ele foi capaz de ir por minha causa, né? Sem dúvida. Jennifer, cruz. Eu sempre penso em dor física mesmo, assim. Dor no corpo, dor nos olhos, a dor que consome, assim, foi o que levou Jesus à morte, né? Tanto pela cruz de espinhos, tanto pela lança. Então, sempre que eu penso na cruz, eu penso também em sangue, sabe? Sofrimento mesmo, físico. Não só também sofrimento físico, mas também sofrimento na alma, né? Que Jesus carregou todos os nossos pecados. Então, é um misto, assim, de sensações. Eu posso até sentir fisicamente, assim, sabe? 1%, assim, me arrepia só de pensar no sofrimento de Jesus. Rafa, cruz. Tirando o fato de amor, salvação, tudo isso que foi o que a cruz proporcionou, eu penso muito na questão da rejeição, né? Que foi o peso ali que Jesus estava sentindo, a rejeição e o pecado do mundo inteiro. Acho que quando a gente é rejeitado por um amigo, ou uma pessoa que você gosta, um namoradinho e tal, você já sente aquela dor horrível, você se sente muito mal. Imagina você ser rejeitado por aqueles que você veio salvar e você, através dessa rejeição, sofrer a humilhação da cruz, né? Então, acho que é uma coisa que marca bastante. Pastor Marcelo, a cruz, mas também quero o spoiler da cruz que aconteceu no Getsemane. Então, é o que eu vou falar aqui agora. Né? Todo mundo falando do sofrimento, da dor, do abandono, e tudo isso são as realidades históricas do que Jesus viveu. Não estou querendo ser diferente não, tá? Mas a cruz, para mim, é vitória. Cruz é vitória. Cruz é o poder. Paulo falava isso, né? Ela é loucura, mas é o poder de Deus. A cruz é isso. Então, a cruz, ela carrega todas essas realidades, essas cargas emocionais, espirituais que a gente colocou aqui, mas ela é poder. Mano. Tanto que Jesus encarava a cruz assim, dessa maneira. Quando ele falava da morte dele, ele dizia assim, o Filho do Homem será glorificado. Ele falava, para ele foi a glória, não foi a derrota. Claro que no momento em si, tudo isso que a gente falou aqui, ele viveu. Mas ele via a cruz dessa maneira, como a glorificação do Filho do Homem. Eu serei exaltado, ele fala. É como eu disse, né? É a maneira subversiva de se enxergar a vida, né? E É antes assim da que ele cruz, via. eu gosto de pensar naquela situação do Getsemane, uma prévia da cruz, um adiantamento do desespero da cruz. Tem muita aplicação nisso aí. Jesus, no Getsemane, ele vive uma tensão emocional muito grande. Acredito que lá foi a decisão final da batalha, né? Os últimos momentos de Jesus, eles são documentados em todos os evangelhos, né? E são muito rápidos. Ele entra em Jerusalém, ele é aclamado rei, ele entra como rei de Jerusalém.
É assim que ele se manifesta lá quando ele entra, não é? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse tema nosso da lição aí, que a gente já estudou aqui, mas ele faz uma entrada realmente real. Ele se apresenta como rei de Jerusalém. Não da forma como eles imaginavam que ele seria, mas ele entra como rei. E, de repente, em questão de dias, tudo muda. E ele, já sabendo do que iria acontecer, reúne os seus discípulos, tem o último momento com eles, ele deixa as suas palavras finais. O Evangelho de Mateus não traz os discursos que nós encontramos no Evangelho de João, as últimas conversas de Jesus com os seus discípulos. Ali a gente vê ele instituindo a ceia, fazendo uma aliança com os discípulos. A lição fala sobre a ceia, fala sobre o significado que ela traz para a gente, não é? E logo depois daquele momento, ele vai para o Getsemane. E é interessante que o Getsemane era um lugar que tem esse nome, porque lá havia uma prensa de azeite. A prensa de azeite, na língua de Jesus, né, no hebraico, é Gat Shemani. Isso que significa prensa de azeite. E o Monte das Oliveiras tem esse nome porque havia muitas oliveiras na montanha, né? Hoje são poucas que a gente encontra lá, mas naquela época eram várias. E havia ali um local onde se fabricava azeite. E é para lá que ele vai. Uma propriedade particular de alguém, a gente não sabe se eram conhecidos de Jesus ou não, como eu já falei aqui, mas ele fica lá com seus discípulos. E é naquele lugar onde havia essa prensa de azeite. Como que funcionava a prensa? Você tinha ali um tacho de pedra, né, uma pedra de moinho grande, uma roda, uma madeira que atravessava aquela roda. Ali você colocava os caroços, ali as azeitonas, e você rodava, né, aquela pedra por sobre ela, que ele esmagava, aquela azeitona, aquele azeite, aquele líquido, o óleo escorria, e você depois pegava ainda o bagaço que sobrava, colocava em sacos assim de tecido, e você esmagava mais ainda para tirar a segunda prensa, a terceira prensa, e ali você tinha um azeite de qualidade melhor, qualidade inferior, enfim. Era a fonte primal ali de energia, né? O azeite ali naqueles tempos. Mas ali era onde a azeitona era esmagada, para se extrair o azeite. E é para lá que Jesus vai. E acontece a mesma coisa com ele. Ali ele é literalmente esmagado também. Ele é prensado. Ele sente a morte chegar. E a tensão dele é tão grande que ele diz assim: olha, a minha alma está triste a ponto de morrer. Eu vou morrer aqui. E morrer aqui de tristeza. Então fiquem comigo, orem comigo, não me deixem sozinho. Então ele sente essa sensação da luta, do conflito, da morte se aproximando, das forças do mal. Eu sei que não é bíblico, mas é uma suposição sua pessoal, Sim. pelo estudioso da Bíblia que você é. Você crê que no Getsemane foi a maior tentação? Depois Jesus entra numa inércia pelos acontecimentos, mas ali foi o último momento dele refletir mesmo agora. Ali, se não Sentiu foi a o maior cheiro. tentação, foi a tentação decisiva. Foi decisivo. Foi decisivo, porque ali ele tinha até aquele momento a oportunidade de desistir tudo. Talvez na cruz, quando grita, De deixar. me Não, desamparasse, mas na cruz, ele sente o desespero. Na cruz né? ele sente a tristeza, ele sente o abandono, ele não faz uma encenação. Não, para se cumprir a Escritura, eu vou pronunciar aqui um verso bíblico. Não, ele sente realmente o abandono. Mas ali você vê um Jesus decidido a ir até o fim. Você não vê Jesus pensando no em Getsemane deixar ou, ao mesmo tempo, considerando se vai haver vitória ou não depois, sabe? Ele sente o abandono na cruz, ele se sente desprezado, mas quando ele morre, ele fala: eu paguei, está pago. Parece que ali já é a Ele fala execução de um roteiro ali. E ele- o exatamente. Getsemane é o último momento que ele pode ainda avaliar esse Há roteiro. muita coisa que acontece no Getsemane que a gente não consegue compreender. Por exemplo, duas coisas eu vejo na Bíblia, no Evangelho. Primeiro, essa tensão. Eu vou até o fim ou não? Vale a pena ou não? Sabe? Essa que é a tensão. Será que vale? Será que vai dar resultado? E Satanás, é óbvio, ele tentava Jesus a abandonar tudo aquilo, a deixar de lado o projeto da salvação da humanidade, porque não ia ter futuro. Olha, você está aqui, tem um que está vindo te trair, os que estão dormindo aqui, um deles vai te negar. Não vale a pena, volta para a tua casa, vai para o Pai, que é muito melhor. A humanidade não escolhe, eles não querem. E aqueles que ainda escolherem você vão desvirtuar a sua mensagem a tal ponto que o cristianismo vai se tornar, a sua filosofia do reino vai virar o cristianismo, que vai se tornar um dos maiores flagelos da história da humanidade, através de guerras, intolerâncias, poder, uma série de coisas. Então, em teu nome farão muito mais coisas perversas do que coisas boas. Então, o coração de Jesus era assolado com todas essas tentações. Por outro lado, a pressão espiritual era tão grande que ele sentia que ele não ia aguentar. Assim, eu vou morrer aqui. Ele começa a suar sangue, ele entra em desespero e acontece esse fenômeno que é real. Isso aqui não é um exagero literário dos evangelhos. Existe o que é chamado de hematidrose. Não é? A tensão é tão grande que os vasinhos, os capilares se rompem.
e você vê o sangue saindo pelos poros, como suor mesmo. Então ele sua sangue, e existe um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 5, que lança um pouco de luz aqui sobre essa tensão que Jesus sofre no Getsêmani, e esse texto ele é revelador, porque os evangelhos contam a história, mas aqui nós vemos esse cenário psicológico espiritual descrito nesse texto aqui. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diz assim que ele pede com forte clamor e lágrimas orações para aquele que o podia livrar da morte. Mas ele foi ouvido. Mas Jesus morreu. Como é que ele foi ouvido? Se ele pediu para ser liberto da morte. Ele ora para aquele que o podia livrar da morte. Então aqui a gente pode entender esse verso de algumas maneiras. Primeira, ele pede para ser poupado da morte, mas a cruz foi a resposta às orações. Ele tinha que morrer. E ali você vê a centralidade da obra dele. Não há caminho para a humanidade a não ser a morte de Cristo, o sangue dele, é o cálice. Essa forma. Uma outra maneira de entender também esse texto é essa agonia que Jesus sofre no Getsêmani, porque ele está a ponto de morrer lá. E ele não quer morrer lá. Ele fala assim, olha, eu quero, te livra, eu não quero, se há um outro caminho, uma outra forma, me mostra. Eu não aguento, é pesado demais. Mas se não há uma outra maneira, então eu quero ir até o fim. Eu quero ter forças para ir até o fim. Ele não quer morrer no Getsêmani. Ele quer morrer na cruz. Então, se é assim, vamos lá. Sabe? Então, ele, ali no Getsêmani, ele sai decidido. Ele decide até o fim. Ele não vai morrer na cruz como uma vítima de um processo político que as autoridades moveram contra ele, um mártir de uma causa. Ele vai como o Senhor soberano que colocou no coração dele o propósito de salvar. É por isso que quando você perguntou para mim, eu não vejo Jesus ali sendo tentado a abandonar todas as coisas, lá no último momento, embora ele tenha sido tentado na cruz, Satanás tentou Jesus até o último momento, mas ali ele está firme, ele está decidido. Resoluto. Na cruz ele sofre as tentações, mas ele está decidido. No Getsêmani é onde tudo se amarra ali. Ali ele fala, e agora? Quais são os caminhos? Aqui chegou o momento da decisão. Então, ali ele pede para ser poupado da morte instantânea, ali ele decide morrer na cruz, ali ele tenta escapar da morte da cruz também, porque ele não sabe se esse é o caminho, se há uma outra forma, ali ele pensa em voltar para o Pai, é ali uma série de coisas fervilham na mente e no coração dele, mas ele foi fiel até o fim. Então, se a cruz é a resposta, se não tem jeito, se é o cálice, então eu vou até o fim. E de lá ele levanta decidido. O que menos ocupou o desespero de Cristo nessa hora era antecipação da dor física. Não, ele nem pensava na dor física. Era essa dor emocional, existencial, de jogar tudo no lixo pelo que fez. Né? A gente vê filmes, por exemplo, como o do Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que explora a questão física. Então, assim, a gente vê toda aquela violência gráfica e a gente pensa que o sacrifício de Cristo é uma questão sensorial, física. É claro que ele foi torturado fisicamente, a morte de cruz era terrível, o negócio foi perverso demais. Mas a redenção não foi na base do chicote. A redenção não foi por causa da dor física, a redenção foi uma coisa muito mais espiritual e emocional. É isso que aconteceu. Bacana, gente. Rápido intervalo, voltamos já. Quero perguntar para o Felipe Valente sobre a Páscoa. Tudo isso acontecendo numa celebração que hoje, no mundo moderno, se dá ovos de chocolate, coelhos e tanta deturpação. Era um momento dramático no plano da redenção. E ainda vamos discutir sobre os 2 traidores. Não era não, pastor? 2. Você já vai saber por quê. Já já a gente volta. O assunto é dramático, o momento é o espetáculo perante o universo de dor, de angústia, de separação, mas como bem foi colocado aqui, de perdão, vitória e triunfo. Estamos discutindo agora esse momento dramático dos últimos momentos da vida de Jesus. Felipe Valente, e tudo que foi colocado no Getsêmani pelo pastor Marcelo nos reporta também a uma data que emoldurava todo esse momento, que é a Páscoa. Ela era diferente dos tempos de hoje, né? Ah, diferente, comemorado de um jeito diferente. Não tinha tanto ovo, né? Totalmente, né? Nem chocolate, todas essas deturpações, né? Pois é. O que é curioso aqui, me chama muita atenção, é
essa coisa das festas judaicas, elas não serem só sobre aquilo que aconteceu, né, num determinado período da história, mas elas são a antecipação daquilo que ainda vai acontecer, né? Tabernáculos é assim, e as outras festas também, mas a Páscoa ela tem esse caráter, né? Nós celebramos a Páscoa porque um dia nós fomos libertos lá no Egito. E celebramos a Páscoa porque um dia a libertação será definitiva, né? Então ainda é a antecipação. E o centro, a figura central da Páscoa e da libertação é o sangue do Cordeiro. É o sangue que está ali na porta e que vai determinar quem é liberto e quem não é. Quem vai passar pela agonia ou não, né? E aí me comove ele celebrar isso aqui no último momento com os seus, né? É o último momento que ele está com eles, que ele tem a oportunidade de conversar com eles ali, e ele celebra aquilo, tendo a certeza de que ele é o significado, tendo a certeza de que aquilo ali é a antecipação de algo que ele está no centro, né? E que também é a antecipação, de certa forma, da sua agonia, né? Então, Bacana. é triste, ao mesmo tempo que é triste, é bonito, porque isso emoldura assim, o grau de entrega, né? E até hoje o mundo cristão celebra a cerimônia da Santa Ceia, mas nada chega aos pés do que foi aquela última. E a primeira, né, de todo mundo cristão. Mas esses são os elementos que estamos vendo nos últimos segundos de vida de Jesus. Fala. Mas tem uma diferença que a gente tem que deixar bem claro aqui, por mais que seja óbvio e muita gente saiba, a Páscoa de Jesus não tem nada a ver com a Páscoa nossa agora, né? Com certeza. A nossa Explica pra Páscoa, gente. a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela celebra a ressurreição de Jesus, tem a ideia do ovo, do coelhinho, que são símbolos de fertilidade. E se você for traçar lá na história pagã, nas origens pagãs dessa festa, ela tem a ver com cultos de celebração de fertilidade que aconteceram em várias sociedades do Paganismo, né? Oriente e até mesmo da Europa, né, na Antiguidade. Então, tem tudo isso daí, né, que aparece hoje na nossa Páscoa cristã. A Páscoa judaica, como o Felipe falou, ela celebra a libertação de Israel do cativeiro do Egito, do tempo que Moisés tira o povo da escravidão. Então, o costume dessa festa é você se reunir, é uma festa bem doméstica. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa judaica, né, a Páscoa bíblica. Eles reúnem a família e há um jantar que é preparado, você tem o que eles chamam de Seder. O jantar de Páscoa tem esse nome, Seder. E tem toda uma sequência para você poder, uma sequência litúrgica que você celebra nesse jantar. Então você come o pão sem fermento, você come ervas amargas, existe um patezinho assim que é feito com castanhas e algumas frutas chamado de haroset. Tudo tem um significado. Você pega ali salsinha, molha na água salgada e come. A água salgada lembra as lágrimas que foram derramadas no cativeiro do Egito. Esse patezinho que eu falei, o haroset, lembra o barro com o qual eles faziam os tijolos para o faraó, as ervas amargas, o amargor da escravidão. Tem cálices de vinho, os judeus bebem vinho, ou alguns bebem um suco de uva, não é? Tem o cálices ali do suco de uva, do vinho que é bebido, em momentos determinados da festa. São 4 cálices, são perguntas que são feitas ali. A criança pergunta para o pai, por que essa noite é diferente das outras noites? Ali ele explica. Então, tudo isso é celebrado desde os tempos de Jesus até hoje. E foi nesse contexto dessa festa, esses elementos de libertação, que Jesus ele toma um cálice, dos 4 cálices que eles bebiam, ele toma um dos cálices, e ele levanta aquele cálice e fala, esse cálice de agora em diante vai ter um significado maior. Não celebra apenas a libertação da escravidão. Esse aqui é meu sangue. Ele pega o pão sem fermento, e há um momento ali interessante, né? Chama-se de aficomã. Você quebra o pão, esconde uma parte dele para comer depois no final. Tem todo esse negócio ali. É um momento meio lúdico. A criançada procura onde é que está o aficomã, eles chamam assim, né? Um pedacinho do pão que foi escondido, né? Ele pega o pão e fala assim, olha, esse pão agora é meu corpo. E ele parte aquilo, distribui os discípulos. Esse é o sangue da aliança que eu faço com muitos. E ali você vê os textos proféticos do Antigo Testamento, lá no profeta Daniel, na profecia do Messias, das 70 semanas. Não é? Se você quiser estudar isso, procura um pouquinho mais sobre isso, não dá tempo de explicar agora. Mas lá fala que o Messias faria aliança com muitos. Ele fala, esse é o cálice da aliança com muitos. Essa aliança é feita no meu sangue. Então, se você quer entrar em compromisso comigo, coma do pão, beba do cálice. Esse pão não é a minha carne, representa a mim.
esse cálice não é meu sangue, embora ele fala, é meu sangue, é meu corpo, mas ele estava lá, ninguém mordeu o braço dele, ninguém bebeu o sangue de Jesus ali literalmente. Eles entenderam a simbologia da entrega. Eu me dou para vocês, e vocês entrarem em aliança comigo, tem que ter essa intimidade, eu tenho que estar em vocês e vocês em mim. Então, quando a gente participa da ceia, quando a gente come o pão, e nós cristãos, independente da denominação, todas as igrejas cristãs celebram ao seu modo essa refeição de Jesus, fazem isso nesse espírito. Nós estamos entrando em comunhão com Ele. Então, a Páscoa judaica, ela foi o pano de fundo para que essa aliança fosse celebrada. E hoje, quando a gente come a ceia, a gente não participa nisso simplesmente encenando o que Jesus fez no passado. Nós estamos reatualizando para a nossa vida o nosso compromisso, a nossa aliança, e dizendo que nós acreditamos no poder do sangue derramado e a gente faz parte desse compromisso com o reino futuro, porque ela também aponta o reino futuro. Eu só vou comer de novo no reino com vocês. Então, quando eu como o pão, quando eu bebo o cálice, eu estou fazendo a minha aliança na redenção, eu creio no sacrifício de Cristo e eu estou dizendo que aqui nesse mundo eu sou agente desse reino e estou me preparando para esse reino futuro. Pastor, parece que tinha algum significado envolvido também essa questão de oferecer o cálice. Algum paralelo quando Jesus entregou o cálice dos sucos, os discípulos entendiam o que estava por trás. Há algumas alusões no casamento, algumas alusões do casamento judaico, né? Todo esse processo, o casamento judaico, diferente do nosso hoje, ele tem 2 momentos. Tem um momento em que o noivo faz um compromisso com a noiva diante da família, ele se prepara para o casamento e depois tem a celebração, não é? Você tem esses 2 momentos. A ketuvá, que é o contrato de casamento, é firmado nesse compromisso que ele faz e ele se prepara para depois voltar, tirar a moça da casa dela, levar para a casa dele. Tá. É assim que funciona. Então, quando ele firma esse primeiro compromisso, eles partilham do cálice. Ele dá o cálice, ela bebe o cálice, ele bebe o cálice, o compromisso é firmado. Aí ele vai preparar a casinha deles, ele vai ali, tem um momento para poder se organizar. Os entenderam, então, essa depois ideia ele de entregar volta o ao noivo e aí é feita a celebração. Na cerimônia do casamento, hoje, ainda os judeus fazem isso. É feita a bênção do cálice na cerimônia. Se bebe o cálice, o homem bebe, a mulher bebe, a aliança é firmada dessa maneira. Depois ele quebra o copo. Isso, já vimos em vários Depois filmes. ele quebra o copo. É assim que acontece. E hoje também tem essa centralidade do cálice. Então, assim, muitas pessoas enxergam nesse ato de Jesus, nesse gesto de Jesus, essa relação com essas festividades do casamento judaico. Então, eles beberam cálice. E ele diz assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou preparar lugar para vocês. Nossa, eu vou preparar uma casa. Olha isso. E depois, quando eu voltar, eu recebo vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Só que o noivo saía para uma casa de sonhos, Jesus sai dali para o Getsemane. Ele vai para o Getsemane, para o Calvário. De lá, ele vai para o céu depois. Gente. Ele vai voltar para consumar o casamento com a gente. É muita coisa. Quero jogar para nossas 2 queridas mulheres participantes desse código. Jennifer e Rafaela, e esse papo de 2 traidores, não era um só? Quem disse que foram 2 traidores? Até a parte que eu estava aqui passando o olho, na ceia, inclusive, que era para ser esse momento de ele estar com os discípulos. Eu imagino a tristeza de Jesus de ver os 2 traidores ali, o Judas. Todo mundo fala do Judas, né? Mas ele não estava sozinho. E o próprio Pedro, que era tão importante, que até nas lições passadas a gente falou dele, da importância dele no ministério, de como ele era eufórico assim perto de Jesus, até de querer dominar o próprio Cristo, né? De achar que ele podia dar conselho. E Jesus olhar para ele e saber que ele também trairia, né? E imagina também a própria surpresa do Pedro ouvir, eu que vou te trair? Até ele fala aqui, quer ver? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E ele não estava sendo mentiroso aqui. Eu acho que do fundo do coração ele acreditava naquilo. Mas quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, a gente comete coisas que a gente não quer cometer, né? Tá. Jennifer, ninguém põe nome no filho de Judas. Pelo menos eu nunca vi. Minha esposa é professora de classes iniciais e escuta milhares de nomes infantis e novas gerações, e antigas gerações também. Judas acho que é o nome mais raro da humanidade. Mas Pedro está cheio de gente com o nome Pedro. Mas os 2 pisaram na bola. A gente fala tanto do Judas, né, com as moedas de prata, mas esquece que Pedro teve 3 chances para reincidir no erro e ele mentiu, e depois traiu, sabia, né? Traiu mesmo, falou assim, eu odeio... Porque Pedro teve que ficar muito bravo ali para poder dizer que não era de Jesus. Até se não cuidar, é muito mais agressivo do que o próprio Judas, que deu um beijo da traição. Pedro subiu no tamanco e entrou na briga para dizer que não gosto desse homem. É tão feio quanto Judas. Por que ninguém tem nome Judas, todo mundo tem nome Pedro? Né? São 2 situações complicadas. E eu até fico pensando, eu até gostaria que o pastor me explicasse isso. Porque, assim, Pedro foi um momento. E eu não acredito que isso seja por causa do medo. Realmente, ele ficou com medo e por isso que ele falou que não, eu não conheço Jesus.
Porque ele cortou a orelha do soldado lá. Isso não significa que ele estava com medo. Eu acho que ele não estava acreditando que o mestre Jesus estava indo para a cruz. E eu acho que, da parte dele, ele está falando assim, o que eu puder fazer para evitar que o Jesus seja crucificado, porque por estar tão perto de Jesus, eu acho que ele temia a morte de Jesus. Ver o mestre dele ser crucificado de uma maneira tão cruel. Tudo bem que eles ficaram ali o tempo todo se preparando para esse momento, mas esse momento, por mais esperado que fosse, também era um pouco assustador, né? Agora, em relação a Judas, pastor, eu gostaria que o senhor me explicasse isso, porque eu sei que ele se permitiu ser tentado, que ele deu abertura para que Satanás o usasse, mas ele não fazia parte de uma profecia, ele já não estava, digamos assim, prometido para isso? Porque desde o princípio a gente sabia que haveria um traidor. Mas será que Judas não foi escolhido? Ou ele teve livre-arbítrio? Não, eu decidi. Como que foi esse processo? Vou jogar mais lenha. Então, Judas foi predestinado a ser traidor, já nasceu para trair. E onde está o livre-arbítrio, né? É, exatamente. Se ele é predestinado a trair, então ele não é traidor, né? Olha aí, ó. Ele nasceu com uma missão. Robô é né? traidor se ele é contrário. programado a fazer? Aí acontece aquilo que o Evangelho de Judas diz. Excelente. Que existe o Evangelho de Judas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É um livro Não é o que da não Bíblia, está né? na Bíblia, Tá. não, de forma alguma. Ele é um evangelho apócrifo. Ele veio à tona aí para a mídia, para o público, em 2002, 2001, uma coisa assim. E foi publicado, eu tenho o Evangelho de Judas em casa, já li algumas vezes o Evangelho de Judas. Judas É o evangelho- Iscariotes. Judas Iscariotes. Olha É um isso. evangelho completamente surreal. Não é? Ele é um evangelho gnóstico, ele tem sabedorias místicas, esotérico, místico. É uma coisa assim pesada quando você lê, porque é difícil de entender. Mas ele começa com um preâmbulo histórico. Né? Judas, ele é aquele que é determinado para cumprir uma missão. Então Jesus chega para Judas e fala assim, olha, todos eles são fracos, você é o único forte. Você é o único que é capaz de me trair e me ajudar a cumprir a minha missão. Porque eu preciso libertar minha alma desse corpo de carne. Olha a ideia, não tem nada a ver com a Bíblia esse Ele pensamento. foi programado sabe? para fazer E isso. aí todo mundo, ele fala assim, olha, você vai ser considerado traidor por todos, mas a sua estrela brilhará mais do que de todos os outros. Fala assim. Quer dizer, eles não entendem a missão, só você. Então, se eu partir da ideia de que Judas é o predestinado, então ele não é o traidor. Pelo contrário, não é não? Ele é o herói. Se eu pensar Cumpriu a assim. missão dele, O que né? é um absurdo, porque a Bíblia não mostra esse nível de predestinação. Não é dessa Então, maneira. isso não está na Bíblia. Claro Você que está não, isso não narrando está na Bíblia. Eu estou um narrando evangelho de Judas. que é completamente contrário ao que a Perfeito. Bíblia diz. Para dizer para você como que essas ideias podem, levadas ao extremo, distorcer completamente o que a Bíblia fala. Entende? Então, quer dizer, eu não vejo Judas o predestinado. O que acontece é o seguinte, Deus ele não predestina. Quando a profecia bíblica narra um evento futuro, ela não está determinando o rumo da história, ela só está dizendo aquilo que já aconteceu. Você entende? Na nossa cabecinha finita, para a gente aqui que entende o tempo apenas como uma linha cronológica, que vai acontecendo e a gente está junto com ele, é difícil a gente compreender passado, presente e futuro da maneira como de fato Deus enxerga, sabe? Quando a gente entende um pouquinho, eu não sou físico, tem muitos físicos aí acompanhando o programa, podem falar isso melhor do que eu, tá bom? Eu leio, sou curioso, gosto de ler algumas coisas, até falei que li a biografia de Einstein Sim, aqui, né, falou, porque eu gosto aham. desses assuntos. Mas assim, quando você entende a maneira como a física, depois de Einstein, compreende o tempo, onde Einstein fala que passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo no universo, que o tempo não é uma coisa única como a gente imagina, o universo não é da forma como a gente pensa, aí você consegue entender que para Deus o tempo é visto de uma outra forma. Entende? Não é como nós aqui que estamos inseridos no espaço-tempo. É diferente. Então, Deus não determinou Judas a ser o traidor. Ele já viu o filme antes, ele sabia. Ele só contou a história antes dela acontecer. Porque a história para ele já é uma realidade. Passado, presente e futuro para ele é a mesma coisa. Você entende? Então, assim, ele narra o que acontece. A Bíblia traz a previsão. A Bíblia não determina Judas como traidor. Só contou o que aconteceu porque já viu antes. É esse o ponto aqui. Então, é difícil a gente compreender isso. Mas não há uma predestinação de Judas. O que acontece tanto com Pedro como com Judas é o mesmo espírito. Pedro não tentou, como você mesmo falou, Rafaela, conduzir Jesus de acordo com o pensamento dele? Judas fez a mesma coisa. Falou assim, olha, esse daqui não vai agir nada. Ele entrou em Jerusalém, ele é conhecido como rei, foi aclamado, está aí parado, brigando com o saduceu, com o fariseu. Eu vou fazer com que ele se assente no trono. Eu vou fazer. E quando eu jogar ele na mão das autoridades e ele revelar a sua glória, porque ele não vai permitir ser morto. Quando ele mostrar o seu poder e acabar com tudo aqui, implantar o reino, eu vou ser reconhecido como aquele que forçou a mão do Messias e revelou o Messias. Então, quando Jesus falou afaste Satanás para Pedro, talvez Judas escutando ali já começou a ficar preocupado. Da mesma forma, tanto que a lição fala e a Bíblia diz que Judas fez isso motivado por quem?
Por Satanás. Satanás tomou conta do coração de Judas, como tomou conta do coração de Pedro. Quando nós estamos tentando Deus a agir de acordo com a nossa forma, quando eu quero forçar Deus a agir dentro do meu plano, isso é uma obra maligna na minha vida. E a gente faz isso o tempo todo. Você reclama de Judas? Você acha que Pedro foi covarde? Não é? Quando a gente ora, Senhor, faça tal coisa, eu quero isso, faça assim. Quando você faz votos e jejuns, até tentando, de uma certa forma, subornar Deus ou sensibilizar o coração dele para fazer aquilo que você quer, você não está agindo da mesma maneira também? Tentando forçar Deus a entrar dentro do seu plano? E não como Jesus fez, Senhor, faça-se a sua vontade, não a minha. Então você vê essa diferença. Tanto Pedro quanto Judas erraram da mesma maneira, da mesma forma. E Pedro, quando viu Jesus entregue nas mãos das autoridades, sem ação, ele pensou assim, pronto, foi tudo por água abaixo. Olha, eu estou aqui, eu cortei a orelha do servo do sacerdote, eu mostrei que eu estou firme, mas ele se deixa entregar, não dá mais. E aí, quando ele sente a pressão, ele já viu que a causa toda havia sido perdida. É por isso que ele fala, não conheço esse homem, eu vou procurar agora. Ele agiu me realmente livrar. na sua humanidade, né? Ele agiu como humano, com medo, mas a questão assim do carinho, sabe? Acho que Eu acho por ver interessante, Jesus não é medo, porque um cara que cortou a orelha de Malco era valente o bastante para começar a brigar com todo mundo ali. ele era valente. Mas Parece quando ele que ele cortou a orelha, desmoronou. Jesus ainda não estava entregue. Claro, exatamente. Eu Ele acho que estava no a afã de coragem conquistar. dele foi acabando. Ele cortou a desmoronou. orelha, Jesus ainda está aqui, ele vai se livrar. Mas aí quando ele viu Jesus realmente ali, já Eu era, acho aí você tem interessante. medo, né? Pedro Você não tem traiu um- por medo. Pedro traiu por um desmoronamento de sonhos, de tudo, né? Rápido intervalo, gente. Que gostoso falar da cruz e falar disso que nos beija com graça, mas é um assunto denso para você entender o que Deus fez por você, faz por você e fará por você por toda a eternidade, jovem. Rápido intervalo, tem música no último bloco com a Rafaela e a gente continua aqui no Código Aberto. Terceiro e último bloco do programa Código Aberto. Abrir apenas um parêntese familiar, mandar um beijão para minha filha, que faz aniversário nessa semana especial do Código Aberto. Thalicinha ganha 7 anos de idade. A gente vai ver nossos filhos pequenos crescendo. Felipe Valente vai chegar lá. Pastorzão já tem filhos grandes, né, pastor? Passa rápido. Rafael ainda não tem filho e a Jennifer nem casada é. Estamos vendo todas as fases aqui junto, ó. E é bom demais ter a família e a gente sonhar com esse céu. Por isso que a gente está discutindo aqui um assunto muito forte, que é da cruz, que é do sacrifício, nos dá esperança num mundo tão turbulento, tão desesperador, Rafaela. A gente poder pensar que essa coisa desesperadora que Cristo passou, que Cristo sofreu, que Pedro e Judas fizeram, tudo se resume na nossa salvação e no nosso perdão, né? Você vai cantar o quê e por quê? Vou cantar uma música que fala sobre perdão, se chama Deus Perdoa, Que é legal. do Estevão Queiroga. E a gente está falando dos traidores, o que pediu e aceitou o perdão, que foi o Pedro. Por isso tem tanto filho com o nome Pedro, né? Com Porque apesar certeza. dele ter traído, ele pediu o perdão e aceitou o perdão. E é o que acontece com a gente. Então, a música sobre perdão, eu acho que encaixa bastante. Amém. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez.
O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Obrigado, Rafa. Não tem como terminar esse programa sem refletir nessa graça, nessa cruz. Nos deixa silenciosos, nos deixa reflexivos. Semana passada falamos sobre os sinais da volta de Jesus, mas pastor Marcelo, já indo para a conclusão de cada um de vocês, quando a gente pensa em sacrifício, pensa em livre-arbítrio, Pedro podia decidir, Judas podia decidir e até Jesus podia decidir. E isso desenhou o que nós estamos vendo aqui dos últimos momentos de Jesus. Como é que isso deveria impactar a vida de um jovem? Eu queria agora deixar o nosso apelo para essa juventude que nos acompanha no Código, ao ser impactada desde a Páscoa até o estar consumado. Todos eles decidiram. Todos eles decidiram. Pedro teve a decisão dele, Judas também, e Jesus da mesma forma. E o problema é que Judas, ele decide trair, mas ele não se arrepende. Né? Ele sente remorso, ele sente a tristeza, ele vê o erro e ele se mata. Agora, Pedro é aquele que depois consegue olhar nos olhos de Jesus e falar assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Ele fala. Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo do meu jeito. E eu só posso te oferecer o meu amor. Não é o amor que o Senhor merece. Né? Existe um trocadilho das palavras originais gregas ali, quando Jesus pergunta: tu me amas? Isso depois da ressurreição, né? Quando Jesus aparece a Pedro. Né? Mas a ideia é essa: você me ama da maneira profunda, verdadeira, intensa, da maneira perfeita? Ele fala: eu só tenho para te oferecer o amor que eu tenho. Mas o Senhor sabe que amor que eu posso te oferecer. E aí Jesus recebe o amor de Pedro. Fala assim: já é o suficiente. Se você me ama mesmo. Imaginando aqui, se por acaso, numa imaginação que não aconteceu, Judas tivesse se arrependido. Jesus teria falado com Judas: você me ama, Judas? Judas seria Era o mesmo um grande apóstolo, da mesma forma. O mesmo Olha, amor. Paulo foi perseguidor da igreja, Paulo prendeu pessoas, Paulo tinha prazer na morte de cristãos. Se tornou um dos maiores, talvez o maior missionário, com os maiores frutos. Até hoje a nossa fé é sustentada pelas palavras dele. E não só traía, como matava com as próprias mãos. Então, e Judas poderia ter se tornado alguém assim. Agora, como você falou, tudo é decisão. Se você pecou, se você acha que foi longe demais, que não tem mais caminho de volta, a música que a Rafa cantou pra gente aqui agora mostra, né? Se você pecou, há perdão outra vez, ele perdoa, a graça dele está aqui. É estendida, ele é capaz de te levantar. É uma questão de decisão. Eu vou decidir se eu quero receber esse perdão, eu vou entender se para mim o pecado não é opção, se ele me oferece algo melhor. Eu tenho que olhar para a minha vida e pensar no que eu quero fazer com ela. Se eu quero me deixar consumir pelos meus sentimentos autodestrutivos,
ou se eu vou permitir que a graça dele me transforme numa pessoa melhor, independente do caminho que eu escolhi até agora, ou independente do que eu realizei até agora. Se eu estou vivo, ainda há possibilidade. Eu posso decidir fazer com que a minha vida siga um rumo diferente, aceitando o perdão dele, reconhecendo a necessidade de abraçar o projeto dele para a minha vida, não aquele que eu determinei. Então é uma questão de decisão. Rafa, a tua música coroou nosso programa, misturando tudo da tua música, tudo que você vê nos evangelhos e em Mateus, no sacrifício de Cristo. O que isso significa para você, que você pode compartilhar com o jovem? Eu acho que é basicamente o que a gente vem falando a temporada toda, o que o pastor acabou de falar, é o que a lição de hoje ensinou, duas pessoas que erraram. Essa música do Estevão, ela para mim, ela é maravilhosa, porque é exatamente isso. Se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus, com tua graça, perdoa outra vez. Assim, eu vou até olhar para a câmera agora para olhar quem está vendo a TV. Não existe lugar que você tenha ido ainda que Deus não possa te resgatar. Tem pessoas que às vezes têm os pecados, entram na igreja e se sentem indignas de estar ali, mas você não é mais indigno do que eu ou qualquer outro. Porque cada um tem o seu erro, cada um tem a sua personalidade, os seus traços de caráter que são errados, e todo mundo também tem as suas qualidades. Então você não foi longe demais onde Deus não pode te resgatar e onde o perdão de Jesus não possa te alcançar. Então, não desiste mesmo, porque desistir é o que não vale a pena. Amém. Falaram os jovens, as jovens. Recado para você, querido telespectador. Estamos encostando no finalzinho do programa. Agora é hora de você ficar mais pertinho da gente, juntinho do teu celular, do teu iPad, do teu smartphone, se você tiver, junto com o teu notebook ou na TV, porque agora estamos chegando no final de um programa muito especial, falando sobre perdão, graça e sacrifício de Jesus. Isso é muito importante. Jennifer, já foi perdoada por essa graça de Deus? O que você fala para um jovem? Todos os dias, né? Eu sinto o perdão de Deus quando a gente pede perdão para Ele por coisas que a gente faz. Mas é interessante a gente pensar que a cruz é resultado do nosso livre-arbítrio. De Adão e Eva, quando eles escolheram comer o fruto, escolheram pecar. A cruz, ela é o resultado dos meus pecados. Então, eu penso muito nisso, sabe? No sofrimento de Cristo, mas também que eu causei aquilo. E o que eu posso fazer para causar menos sofrimento? Então, eu sei que eu vou pecar muito ainda. Que até eu morrer ou até Jesus voltar, eu vou pecar muito. Mas eu quero ter consciência do perdão de Deus, para que não permitir que isso nunca me afaste dele, mas sim me aproxime, porque o resultado da cruz também é amor. Então, eu me aproximo de Cristo por causa da cruz, mas a cruz também me mostra o amor dele. Que eu nunca esqueça isso e que o jovem que está nos assistindo hoje também não se esqueça. Que, como a Rafa falou, não importa quão longe você possa ir, Jesus te ama e ele vai até lá para te buscar. E você, Felipe? É muita coisa para falar do sacrifício de Jesus em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Me lembra no contexto da ceia, né? No Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas revela um detalhezinho ali muito curioso. Fala que Jesus parte o pão e ele quando ele parte o pão e começa a dividir, ele fala assim: esse é meu corpo que é entregue por vós. E aí ele diz assim: fazer isso em memória de mim. Engraçado que parece que ele sabia que a gente ia esquecer, né? Que pedido é esse, né? Depois de tudo o que aconteceu, depois da maneira como ele foi cruelmente assassinado, antes ele usa todos aqueles elementos ali da cultura deles para falar com eles, para mostrar para ele todos aqueles significados. Ele diz assim: façam isso em minha memória, né? Então parece que ele sabia que eu esqueceria, né? Parece que ele sabia que em algum momento isso ia se perder. E fica para mim a certeza de que eu não posso confiar muito nos meus achômetros. A gente nunca pode perder de norte, como norte a cruz, né? Que é a partir dela que as coisas fazem. Então, com a frase de um amigo meu, Thiago Arraes, uma música dele, que só a cruz esconderá quem você não é. Porque a cruz quem esconde a desgraça de existir que nós nos tornamos e nos revela novamente diante de Deus aquilo que originalmente somos, né? É a cruz quem esconde quem você não é. Então, todas as vezes que eu perco ela do meu norte, parece que eu me torno aquilo que Deus não queria que eu fosse. Isso impacta você de maneira pessoal? Muito, muito, porque ou ela tem significado para a vida, ou não tem significado nenhum, né? É só mais um objeto lá. Aí você adora a cruz, né?
Aí você vira adorador da cruz. cruz. Né? Ela tem que ter o significado dela, mas você não precisa adorar ela, né? Amém. Jovem, talvez de momento mais silencioso, como a gente sempre termina para cima o programa, esse é um pouco mais reflexivo. Não triste, não deprimente, não melancólico, mas profundamente reflexivo e impactado pelo que a gente discutiu aqui. A Bíblia se resume uma linha de sangue do começo ao final, de Gênesis e Apocalipse, de um Deus que morreu por mim e por você. E você vê que os elementos dramáticos da Santa Ceia, da Páscoa, da traição dos 2 discípulos, Pedro e Judas, até um Jesus estirado na cruz, dizendo está consumado, isso é forte demais. Jesus decidiu, Pedro também decidiu, Judas também decidiu. Ninguém foi fruto de um acaso do descaso. Todo mundo fruto do seu livre-arbítrio. E aí eu queria terminar com você lendo um texto fantástico, Mensagens aos Jovens, página 31, que diz: ah, se pudesse cada jovem compreender ser ele o árbitro do seu próprio destino. Impressionante como essa escritura consegue ser tão dramática para mostrar para você ser o árbitro do seu próprio destino. Deus influencia sim, Deus clama, Deus bate a porta, Deus fez tudo o que Ele podia para você fazer apenas uma coisa: decidir. E aí, jovem, resumo tudo numa frase. Você escolhe quem vai te levar para onde. Simples assim. Tudo que o universo fez, tudo que a divindade pôde construir, tudo que Deus pôde morrer, tudo que Cristo pôde se massacrar do Getsemane a uma cruz, tudo isso depende da tua escolha. Já pensou nisso? Que o universo, a divindade se coloca em posição menor do teu livre-arbítrio. Deus podia forçar, mas não forçou nem Judas nem Pedro. Você escolhe quem vai te levar para onde. Essa é a liberdade que você tem do lado de cá do céu, jovem. Nós aqui já fizemos a nossa escolha. E agora nós nos unimos aqui de maneira real e consistente na decisão que nós tomamos. Não foi por acaso que o pastor Marcelo veio aqui, Felipe veio aqui, Jennifer, Rafaela, e eu estou aqui com você há 8 temporadas, essa é a 9ª com você. Jovem amado, sabe por que nós estamos aqui? Porque a gente quer encontrar você no céu. Você escolhe quem vai te levar para onde. Nós escolhemos Jesus e nós escolhemos o céu. Jesus escolheu a cruz para poder te oferecer o céu. E aí, jovem? E aí? Código Aberto não é um programa para você curtir, olha como o pastor fala bem, olha como canta bem, olha como é legal escutar. Não. Código Aberto agora, nesse penúltimo momento com você dessa temporada, que estudamos Mateus, a essência do Evangelho de Jesus ali, é para te levar a uma decisão. Eu quero no céu te abraçar e você dizer: pastor, obrigado que aquele código aberto da cruz me fez tomar uma decisão por Jesus. Aí, meu querido jovem, perdão, graça, beijo da cruz e você no céu comigo, com Jesus, com todos nós para sempre. Amém? Vai ser bom demais? Não esquece disso. Pensa nisso, decida por isso e a gente se encontra enquanto Jesus não volta, aqui no Código Aberto. Nosso jeito diferente de estudar a Bíblia. Até o próximo programa.